Fala pessoal, tudo bom com vocês? Galera, olha só. Semana passada a gente viu sobre os verbos transitivos e intransitivos. A gente viu o conceito básico ali, o conceito de verbos significativos, verbos nocionais, não nocionais, seriam os verbos de ligação. E hoje a gente vai adentrar um pouco mais no estudo dos verbos transitivos e seus complementos, tá? Então a gente vai ver que o verbo transitivo ele vai possuir complementos que são chamados de objetos, tá bom? Vamos seguindo aqui com o nosso slide, tá? Para quem não me segue ainda nas minhas redes sociais, aqui está o arroba do meu Instagram, arroba prof.daigomes, tá? Lá eu posto muitas dicas, vídeos de resoluções, quiz, beleza? Espero vocês lá. E aí, pessoal, deixa eu colocar aqui minha caneta. Como eu falei para vocês, né? A gente vai estudar os verbos transitivos e seus complementos. E aí entra a parte dos objetos, tá? Entra a parte dos objetos. Então, no primeiro momento, a gente estudou os conceitos dos verbos transitivos e intransitivos, que seriam os verbos significativos. Nós vimos os verbos não nocionais, que são os verbos de ligação. E hoje nós vamos estudar esses conceitos, trabalhando um pouco mais e aprofundando um pouco mais. Beleza? Olha só, seguindo aqui, ó. Os termos que completam o sentido dos verbos transitivos são complementos verbais denominados objetos. Deixa eu colocar preto aqui, ó. Objetos, tá? Quem são os objetos? Ele nos deu aqui o conceito do que seria o objeto, ó. Os termos que completam o sentido dos verbos. Como assim os termos que completam os sentidos dos verbos? Pessoal, alguns verbos, a maioria deles, pedem complemento, porque ele sozinho na oração fica sem sentido. Por exemplo, o verbo gostar. O verbo gostar é um verbo que pede complemento. Ó, se eu falo assim, eu gosto, aí você vai falar, ué, gosta, gosta de quê? Perceba que automaticamente a gente fica esperando o complemento do verbo. Quem gosta, gosta de algo, gosta de alguma coisa. Se eu simplesmente falo eu gosto, ponto, sem nenhum outro contexto anterior, fica muito sem sentido essa minha oração. Você fica esperando que eu diga o complemento do verbo. Então, esses verbos que pedem complemento são chamados de verbos transitivos. Ó, por quê? Porque transitam, tá? Há uma transitividade entre o verbo e o complemento. Eles estão ali ligados e há uma transitividade, tá bom? Esses complementos são chamados de objetos. Então, esses complementos são chamados de objetos, tá? Aí aqui nós temos os verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos e verbos transitivos diretos e indiretos. O que vai diferenciar, por exemplo, um verbo transitivo direto de um verbo transitivo indireto? Qual vai ser a diferença entre um e outro? Simples, pessoal. Você precisa conhecer as preposições, porque está diretamente relacionada à presença da preposição no objeto, para que ele seja transitivo indireto ou transitivo direto, o verbo, beleza? Então, quando eu falo em verbos transitivos diretos, quer dizer que são aqueles verbos que não exige preposição. Então, o verbo não exige preposição, tá? Sendo o complemento chamado de objeto direto. Ó, quando eu falo assim, ó, eu comprei um carro. O verbo aqui é o verbo comprar. Se você pergunta para ele, você tem o seguinte, ó, quem compra, comprar algo, compra alguma coisa. O verbo comprar não pede preposição. O que seriam as preposições? Pelo menos as essenciais você precisa decorar. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. A principal preposição que aparece, as principais, né? Vamos assim dizer, ó. A preposição a preposição de, a preposição para, a preposição com, são as que mais aparecem,
quando o verbo é transitivo indireto, tá? Então, você precisa saber os conceitos das preposições e conseguir identificá-las. Porque quando a gente fala em verbo transitivo indireto, quer dizer que o verbo exige. O verbo exige preposição, sendo o complemento chamado de objeto indireto. Então, a diferença, pessoal, basicamente é o verbo transitivo direto não exige preposição e o verbo transitivo indireto exige preposição, beleza? Então, recapitulando, porque deu uma travada aqui. Os verbos transitivos diretos não exigem preposição. Os verbos transitivos indiretos exigem preposição no seu complemento, tá? Então, lembrando que transitivos são aqueles verbos que pedem complemento, direto não há preposição no complemento, e indireto há preposição no complemento. Por quê? Porque o verbo pediu, tá? O verbo pede, beleza? E também existem os verbos transitivos diretos e indiretos, que são aqueles verbos, pessoal, que exigem os dois tipos de complemento. Ou seja, ele vai ter um complemento direto e um complemento indireto. Quer ver, por exemplo, o verbo escrever. Eu escrevi uma carta ao meu namorado. Então, olha só, quem escreve, escreve algo. O primeiro complemento, que é uma carta, né? Uma carta não está preposicionado. Quem escreve, escreve algo a alguém. O segundo complemento, a alguém, está preposicionado. Há ali a presença da preposição a. Tanto que no complemento ao meu namorado, você vê ali, ao, né? Que é a preposição a, mas o artigo o que acompanha o substantivo namorado. Então, o verbo escrever, por exemplo, nessa oração que eu dei, o exemplo, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ele pediu os dois tipos de complemento, O verbo possui os dois complementos, objeto direto e objeto indireto, tá bom? Vamos seguindo. Aí eu trouxe aqui mais exemplos, Derrubaram a velha casa. Vamos aqui analisar. Derrubaram é o verbo. Aí você olha para o verbo e faz aquela pergunta. Quem derruba, derruba algo. Qual foi o algo derrubado? A velha casa. Então, constatamos que a velha casa é o complemento do verbo derrubar. Perceba o seguinte. Verbo transitivo. Por quê? Porque pede complemento. Se eu simplesmente falo derrubaram, automaticamente você vai falar o quê? Ou seja, é um verbo transitivo. Pede complemento. A velha casa é o complemento. Neste complemento, nós não temos preposição. Perceba o seguinte. Quem derruba, derruba algo. Derruba alguma coisa. Entre o verbo e o algo, não há preposição. Então, esse verbo é transitivo direto, ele não pede preposição. E a velha casa é objeto direto. Pediu aí um complemento e esse complemento não é preposicionado, tá? A natureza necessita de mais respeito. Aqui a gente tem o verbo necessita. Pergunta para o verbo. Quem necessita, necessita de algo. Perceba que agora, entre o verbo e o algo, tem o quê? Tem uma preposição. Qual é a preposição? Preposição de. Diferente daqui, Aqui, a ligação não é mais direta. Há uma interferência que torna essa ligação indireta. Qual é essa interferência? A presença da preposição. Quer dizer que o verbo necessita, ele é um verbo que exige preposição no seu complemento, então ele é um verbo transitivo indireto, tá? E de mais respeito
é o complemento, a gente chama de objeto indireto. Lembrando, pessoal, que nunca vai acontecer de eu ter, por exemplo, aqui ó, um verbo transitivo indireto e aqui um objeto direto. Não. É sempre respectivo. Verbo transitivo direto, objeto direto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto, tá? E aqui embaixo a gente tem a presença, ó, do verbo aqui, ó, demos. Verbo dar, ó. Quem dar algo, vou colocar aqui, ó, dar algo. Perceba que entre o verbo dar e o algo não há preposição, mas ele não só pede um complemento, ele pede um outro complemento, ó, quem dar algo a alguém. Perceba que agora, entre o verbo dar e o alguém, há a presença da preposição a. O que torna esse verbo um verbo que exige dois complementos. Um direto, que é o algo, e um indireto, que é o a alguém. Eu chamo de verbo transitivo direto e indireto. Qual foi o algo dado? Ó, um presente. O algo não é o objeto direto porque não tem a preposição? Sim, o que nós temos aqui na verdade é um artigo, tá? Então aqui, ó, objeto direto. Ao menino é a alguém, ó, é esse complemento aqui, ó, a alguém. Perceba que há a preposição a, olha aqui a preposição a, ó. É o nosso objeto indireto, beleza? Beleza, pessoal, tranquilo, tá? Ó, a gente fez a classificação aí dos verbos, mostrei pra vocês como é que você faz. Sempre vai olhar pro verbo e perguntar: quem derruba algo. Quem necessita de algo. Quem dar algo a alguém. Você vai ver que automaticamente você já conhece algumas regências, né? Se o verbo pede ou não a preposição, tá? Vamos seguindo. Aí, eu trouxe também sobre os verbos de ligação, tá? Eu expliquei na última aula que são os verbos não nocionais e eles ligam o sujeito a uma característica desse sujeito contida no predicado. Quais são os principais verbos de ligação? Continuar, vou colocar aqui essa abreviação, tá? Andar, ficar, estar, ser, parecer e permanecer, tá? Esses verbos aqui, pessoal, eles não têm complementos, igual a gente viu com os verbos transitivos. Eles não têm complementos. A função deles é simplesmente só ligar. Eles vão ligar uma característica ao sujeito. Quer ver, ó? Vitória é bonita. A gente tem como sujeito Vitória. Aqui, ó, o verbo de ligação, tá? E bonita não é a característica? Sim, é uma característica de quem, ó? Do sujeito, que é Vitória. Essa característica que está presente no predicado é um predicativo do sujeito. O verbo é aqui, ó, é um verbo de ligação, tá? Vem de qual verbo, ó? Do verbo ser. As ruas estão limpas, mesma coisa, ó. Aqui eu tenho uma característica que está sendo ligada ao sujeito ruas pelo verbo de ligação. Essa característica eu chamo de predicativo do sujeito. O menino ficou, nervoso, aqui ó, correção. Então eu tenho a característica nervoso que está sendo ligada ao menino pela presença do verbo de ligação, ó, ficar. Esse aqui, pessoal, são os principais verbos de ligação, tá? Se você decorar esse cafés para dois aqui, ó, a maioria das questões você consegue acertar só decorando aqui esses verbos aqui, ó, tá? Cafés para dois, beleza? Trouxe alguns exercícios para a gente ver como que identifica aí esses verbos. Já mostrei para vocês anteriormente nos exemplos, né? Mas não custa nada a gente aprofundar mais ainda os nossos conhecimentos. Olha só. Letra A. Primeiro, identifique o complemento dos verbos e classifique-os, tá?
No dia 5 de outubro de 2011, morre o famoso inventor Steve Jobs. Aqui a gente tem o verbo morrer. Aí você faz aquela pergunta, querendo descobrir quem é o complemento do verbo morrer, né? Quem morre, morre, e algo morre. Não, pessoal, olha só. Quem morre, morre. Se eu simplesmente falar assim pra você, fulano morreu, você entende a oração, não entende? Ou seja, porque o verbo morrer é um verbo intransitivo. Ele não pede complemento, não precisa de complemento. Geralmente, o que vem depois desses verbos intransitivos, a gente chama de circunstâncias, né? Quanto a esse verbo. Circunstâncias de modo, de tempo, de lugar. Por exemplo, fulano morreu ontem. Ontem é uma circunstância de tempo, não é complemento do verbo morrer. Morrer é um verbo intransitivo. O famoso inventor Steve Jobs aqui funciona como sujeito. Quer tirar uma prova? Coloque isso daqui, ó, no plural. Os famosos, como é que ficaria o verbo? Ó, os famosos morreram. O sujeito sempre concorda com o verbo, tá bom? Verbo intransitivo, ou seja, aquele verbo que não pede complemento. Ouço 10 músicas por dia. Aqui a gente tem o verbo ouço, ó. Quem ouve, ouve algo, ouve alguma coisa. É um verbo que pede complemento. Logo eu falo que é um verbo transitivo. Qual é o algo que eu ouço? 10 músicas por dia. Esse é o meu objeto. Perceba que entre o verbo ouço, ó, quem ouve, ouve algo, né? O verbo ouvir. Entre o ouve e o algo não há preposição. É um verbo que não existe preposição. É um verbo transitivo direto. E 10 músicas por dia, objeto direto. Ele contribuiu com dinheiro para a instituição. Faltou o azinho aqui, ó. Quem contribui, contribui com algo, com dinheiro, tá? Então aqui, ó, eu tenho um verbo transitivo. Quem contribui, contribui com algo. Entre o algo e o verbo, há a presença da preposição. Verbo transitivo indireto. Com dinheiro para a instituição, objeto indireto, tá? A comissão parlamentar comunicou o problema a todos, ó. Verbo comunicou, ó. Quem comunica, comunica algo. A alguém é um verbo que pediu 2 complementos. Entre o verbo comunicou e o algo, não há uma preposição. Qual é o algo aqui, ó? O problema. Esse aqui é o meu objeto direto. A alguém. Quem foi esse alguém que a comissão parlamentar comunicou? A todos. Olha aqui a presença da preposição. Objeto indireto, tá? Comunicou, então, verbo transitivo, direto e indireto, pediu os 2 tipos de complemento. Jordana estava feliz, ó. Cafés para 2, continuar, né? Continuar, andar, ficar, estar, ser, parecer, permanecer. Estar, estava, é um verbo de ligação, ó. Ele vai ligar uma característica ao sujeito. Sujeito Jordana. Essa característica eu chamo de predicativo do sujeito. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Deixa o like aí, se inscreva no canal e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!